Vamos lá. Vamos para o próximo shiur de Hanukkah, entre as férias. Não sei se o pessoal escuta shiur durante as férias, ou mais shiurim durante as férias, espero eu. Então vamos agora sobre o horário do acendimento da Hanukkah. A gente falou já que a Hanukkah tem que ser acesa a partir, a gente falou, você já pode a partir do pôr do sol, mas ela tem que durar meia hora depois da saída das estrelas. Isso dá talvez 50 minutos, etc. Se você tem uma vela pequena, melhor você acender um pouco mais tarde que a saída das estrelas, para garantir que você fez a mitzvah 100%. O único dia que você não consegue fazer isso é o Shabat, a gente falou. Agora, existe uma regra que mitzvot, que são passageiras, você tem que estar concentrado para ela e não deixar passar. Por exemplo, a leitura do Shema da noite. Quando está chegando perto do horário, você não pode começar a fazer alguma coisa que pode acabar te distraindo. Aqui, por exemplo, a gente está Minha, estuda alguma coisa e já está no esquema Arvit. Mas se você estiver sozinho, se já está perto do horário do Shema, você não pode começar, por exemplo, uma refeição. Vai começar uma refeição, você vai comer, você vai beber, você vai esquecer da leitura do Shema. Isso já é, na verdade, ok, corrigindo, quando a gente tem uma mitzvah passageira, então tem mais um exemplo para isso. A leitura da Megillah. Chegou o dia, a hora, o grande momento da Megillah, você não pode deixar passar. Você não pode começar a se ocupar com alguma coisa que vai te acabar de distraindo. O que são essas coisas? Dormir. Você consegue, às vezes, o horário de início, mas não tem horário de fim. Comer alguma coisa que seja substancial. Substancial aqui é 56 gramas de mesonot. Se não for mesmo amotzi, não pode. Se for shiakola, etzadamá, não tem problema. Mas, mesmo assim, fazer alguma coisa rápida para não deixar passar. Lembrei, Bidikat Hametz. A noite do Bidikat Hametz, por exemplo, está escrito que você não pode sentar para estudar. Tem o colher. Melhor você ir para casa, fazer o Bidikat Hametz, é uma coisa muito séria. Hoje à noite que você tem que fazer e depois amanhã, se deixar, já não é a mesma coisa. E depois entra a peça, complica mais ainda. Então a pessoa ele tem essas limitações. Estudar a mesma coisa. Tem exceções na Halakha. Se você tem, por exemplo, aqui a gente estuda, a gente reza Minha, estamos estudando para dar o tempo do Shema, para fazer o Arvit. Então não tem o risco de eu me distrair no estudo, porque estamos aqui no Minyan. Viemos aqui para rezar. Mas se você está na tua casa sozinho, por exemplo, você vai abrir um livro para estudar, em vez de fazer o Shema, em vez de fazer o Arvit, você é capaz de se concentrar no estudo e acabar esquecendo essa mitzvah que ela é passageira. Existem exceções não, mas algumas formas para isso. Se você precisa muito fazer alguma coisa, então você pode pegar uma pessoa e falar, oh, por favor, você é meu shomer, você é meu guardião, você é meu lembrete para que eu não deixe de fazer o shema, que eu não deixe de fazer a mitzvah que ela é passageira. Então, isso é um cuidado muito grande que os Chachamim eles têm, que eles conhecem a natureza do ser humano. Tem uma passagem, Masechet Brachot, quem estudou, quem estava no colégio, que é aquele que chega em casa na hora do Shema da noite, ele fala, sabe o quê? Um dia de trabalho, estou estressado, estou cansado, estou com fome, não dá para rezar assim. Vou comer alguma coisa, vou descansar um pouquinho, e aí eu vou ler o Shema. Então, diz Agmará, quem faz isso, ele tem pena de morte. Obviamente não é literal, obviamente não é literal, porque não é umas transgressões graves da Torá, mas os sábios eles deram esse choque para te dizer, toma muito cuidado. Eu conheço como funciona. Vou comer um pouquinho, vou dormir um pouquinho, você acorda já perdeu o shachari da manhã já, certo? Então, por isso essas mitzvot a gente tem que cumprir elas imediatamente. Assim que der, você faz a mitzvah. Eu lembro de uma história muito bonita, o Rabbi Hillel Miparit, que era um Hassido Alter Rebbe, viveu 200 anos atrás, que logo a gente vai comemorar o dia da libertação dele, 19 de Kislev, um dia muito especial. Esse Rebbe Hillel de Parit era a primeira noite de Sukkot. De noite, você tem a mitzvah da Sukkah. De manhã, você tem uma mitzvah que é segurar as 4 espécies. A partir de que horário você já pode fazer essa mitzvah? Quando nasce o sol. Então, ele ficou a noite inteira acordado
esperando o primeiro momento para ele poder fazer a mitzvah. E o etrog dele, ele guardava dentro de uma caixinha de vidro. Na hora que ele foi pegar, de tanta empolgação, ele pegou o etrog, só que ele não abriu a caixinha de vidro. Ele foi direto. Se machucou, quebrou o vidro, mas a empolgação dele pela mitzvah e fazendo o primeiro horário é tão grande que ele acabou se desconcentrando, não percebeu a caixa de vidro. Então, essa é a ansiedade que a gente tem de poder fazer uma mitzvah, especialmente essas mitzvot que são única vez no ano. Hanukkah, tem as 8 noites, Megillah, de noite e de dia, e assim por diante. A pessoa deve se preparar, então, para acender as velas. Não precisa ter roupas de Shabat especial para Hanukkah, não é necessário. E na primeira vez que a pessoa vai cumprir a mitzvah, ela vai recitar 3 brachot. A primeira vez, esperamos que seja a primeira noite. Mas se por algum motivo a pessoa não acendeu a primeira noite, quando for a primeira vez que ele vai acender, ele vai fazer a brachá de Shechianu também. É aquela mitzvah que a gente faz quando chega uma mitzvah, que a gente já não faz há muito tempo, no caso, desde o ano passado. Se a pessoa perdeu uma das noites, então ele não tem que voltar e falar, bom, então hoje eu preciso colocar uma vela por ontem. Hoje eu posso só acender uma, porque apesar de ser a segunda noite, ontem não acendi. Não, você vai seguindo os dias normalmente, não tem essa compensar pelo dia anterior, você tem que fazer a velinha daquela noite, correspondente àquela noite, uma ou duas, o que for. Quais são as 3 brachot? A primeira é Asher Kiddushah Mitzvotav Etzivam Leadlik Ner Hanukkah ou Leadlik Ner Shel Hanukkah, depende da versão, a gente nunca se entende, sempre tem opiniões diferentes, mas que é Hashem que nos ordenou fazer a mitzvah de acender a vela de Hanukkah. Pergunta, aonde está escrito na Torá de acender vela de Hanukkah? Aonde Deus nos ordenou? Depois, né? Exatamente. Essa mitzvah não está na Torá. Como que é mitzvah? São 613 mitzvot, não são? Essa não está na Torá. Impossível de estar na Torá, porque aconteceu muitos anos depois que a Torá foi dada. Aqui a gente vê o poder dos sábios. Os sábios, eles instituíram 7 mitzvot, são chamadas mitzvot Dirabanan, as mitzvot que vêm dos sábios. Total, então, dão 620 mitzvot. E uma delas é as velas de Hanukkah. A outra, Netilat Yadayim, a outra, a vela de Shabbat, Eruv, e assim por diante. Então, apesar que não está escrito na Torá, nós temos o direito de poder falar Asher Kidishanu Mitzvotav Etzivanu. Obrigado, Hashem, que você nos ordenou, nos santificou com essa mitzvah. Através dos sábios. Eles têm esse poder de instituir essas 7 mitzvot que eles colocaram, a ponto da gente chamar isso de mitzvah e fazer uma brachá especial com o nome de Hashem para agradecer a Hashem por essa mitzvah. Mas Hashem deve ter previsto. Hashem, sem dúvida, previa tudo, mas na Torá ele não colocou. Então, normalmente, as brachot sobre mitzvot são mitzvot que estão na Torá, mas você tem 7 exceções para isso. A segunda brachá, a gente fala ela aqui em Hanukkah, e a gente fala também em Purim, She'asa Nisim Lavotenu Bayamim Aem Basmanaseh, que fez milagres para os nossos antepassados, naquela época, nos tempos de hoje. Quer dizer, os milagres se expandem até o dia de hoje. Parecido com essa brachá, existe uma brachá específica quando você passa por um lugar onde você teve um milagre, mas um milagre grande naquele lugar. Então, por exemplo, Deus no livre, se você teve um acidente de carro e foi muito feio, mas Baruch Hashem, você se salvou. Se você passa por aquele lugar, você tem que fazer uma brachá de Nissim, agradecimento que Hashem fez Nissim, Bamakom Azé, nesse lugar. Essa brachá, essa mesmo? Não é Lavotenu, Shassá Nissim Lavotenu Baimim Bahem, não é naquela época, Shassá Lines Bamakom Azé, que fez um Nes para mim, fez para mim um Nes, um milagre nesse lugar. E, agora, se tem detalhes sobre essa mitzvah, primeiro, não é qualquer susto que é chamado que você passou por um milagre. Claro que tudo é milagre, mas não milagre a ponto de você poder fazer essa mitzvah. Nas parshiot, daqui a pouco a gente vai ver, a começar com a história de Yosef e etc. Está escrito que Yosef, quando ele passa na frente do poço que ele tinha sido jogado, ele foi salvo. E lá era cobras, escorpiões, ele não morreu, então ele fez essa brachá. Fala. Alguém vai falar? Que há pouco tempo teve um ataque terrorista lá em Israel, o cara saiu metralhando todo mundo. E quando estava passando um cara de bicicleta, a metralhadora falhou bem na hora.
E aí mostrou ele no dia seguinte lá, Agradecendo. agradecendo. Fantástico. Fazendo Fantástico. ¿Está escrito en el guía ese que tenemos de Hanukkah o no está escrito? O quê? Essa brachá? Claro que tá. A brachá que a gente faz para as velas, não a brachá individual. No, esa que eu tendría que ir con Roselano, naquele lugar na Ah, sim, sim. Aí não, eu te depois que você vai lá me avisa. Aqui tem Lerlik, né? Shell entre parênteses. Cheio entre parênteses, porque não, porque tem versões diferentes. Entre parênteses. Só a gente não falou antes, mas a pessoa deve preparar as velas, já colocar elas no candelabro ou azeite com pavio, etc. Hoje tem pavios que já vem pronto, então é mais fácil. Eu quando era pequeno fazia de algodão e hoje eu compro pronto, mas às vezes acende, às vezes não acende, às vezes está grosso demais, às vezes não está molhado com azeite, às vezes está molhado demais e não acende. Então, preparar, deixar tudo certinho, e você prepara da direita para a esquerda. Então, dia 5, você prepara da direita para a esquerda. Para acender, você faz o contrário. Você acende primeiro a vela correspondente daquele dia, aquela que você acende, que você acrescentou, e aí você vai seguindo para o lado direito. E depois disso tem o Nussar, tem um, com chakras, né? se acende, sim, com a piloto. E depois disso a gente fala, depois de acender as velas, apoia o shamash, você vai lá e fala o trecho de Anerot Alu Al Madlikim, que é o trecho que está no Sidur. Lembra os milagres que a Hashem fez para a gente na história de Hanukkah, certo? Esa del milagre tiene que ser el primer día o Duas a primeira só na primeira vez. y la que tiene que, por ejemplo, de Rosen, todos los días tenemos que ir. Boa pergunta. Então, mas quando a pessoa precisa ir no cemitério, que se passa 30 dias que você não foi naquele lugar, você volta e faz a brachá. Caso contrário, aquela primeira brachá ainda está valendo. Então, quando você vai no cemitério, mas aí você faz essa brachá. Se não passaram 30 dias, você manter vindo a cada 15 dias, por exemplo, então você não precisa fazer a brachá. Então, a mesma coisa sobre um lugar que você passa lá todos os dias, não precisa fazer a brachá todo dia e não deve fazer a brachá todo dia. Se você vai lá e passou 30 dias desde a última vez que você esteve lá, você faz a brachá. Se você nunca fez, então vai lá. Durante los 8 días. Não precisa ser errado. Não, esse agradecimento por um milagre pessoal é qualquer dia do ano. Qualquer dia do ano. Entendi. Qualquer dia do ano. A festa de Hanukkah tem uma conexão especial com as mulheres. Lembrar que muito se diz que é uma fé que o judaísmo é machista, etc. Expliquei várias vezes, mas quando alguém chegou e falou isso para o rabino, ele falou: olha, eu não sei você, mas na minha Torá não é isso que está escrito. Vamos pegar o curso da história, por exemplo. Quem foi que decidiu que Adão ia comer da fruta? Quem foi que decidiu? Vamos pular já para Abraão. Quem foi que decidiu que a continuação do povo judeu seria Isaac e não Ismael? Quem foi que decidiu que seria Jacob e não Esav? E assim por diante. Então a gente pode continuar. Miriam, quem foi que fez Moshe nascer? Foi graças a Miriam. Quem foi que acreditou desde o início que eles iriam sair? Foram as mulheres. E assim por diante. Quem fez o bezerro de ouro? Só os homens. As mulheres não. Quem falou mal da terra de Israel? Só os homens, mulheres não. Quando Deus foi dar a Torá, ele primeiro falou com os homens ou com as mulheres? Kotomar lebeit Yaakov. Primeiro ele falou com as mulheres, depois com os homens. Então, eu não sei qual Torá você está lendo, só porque o homem vai lá na frente, na sinagoga, e fica cantando, não tem problema. Hashem, ele fez isso, eu sempre digo, deixa os homens ficarem brigando na sinagoga, quem vai subir na Torá, quem vai ser razão, quem vai fazer isso, quem vai fazer... Não atrapalha a nossa vida e deixa as mulheres cuidarem das coisas grandes e pronto. E o próprio povo de Israel é como se fosse a noiva, né? Na entrega do Torá. Boa. Né? É infinito, é infinito. A história de Purim, Esther, Pesach, como eu falei, Miriam foi chave para poder existir Moshe Rabbeinu. E assim vai.
qual que é a ligação especial dessa festa com as mulheres? Então, no sentido mais simples, é que naquele momento, naquela época, infelizmente, o galut, o exílio, foi tão forte, foi tão ruim, que eles queriam dominar o pensamento do povo e também as mulheres do nosso povo. E chegou um momento, inclusive, que um dos generais ele tinha feito um decreto que a noiva, no dia do casamento dela, antes dela ir para casa com o marido, ela precisava dar uma passada no palácio dele. Ou seja, imagina uma moça judia que ela sabia que se ela fosse casada, teria que passar por isso. Então, elas, com certeza, estavam muito receosas de casar. E aí tem a famosa história da Yehudit, uma moça da família, justamente, dos Macabim, etc., que ela se dispôs a fazer isso. Ela repetiu uma história do Tanakh, aquela história de Yael, que matou Sisra, e ela, no caso, deu para ele queijo, vinho, etc., para ele adormecer, e ela vai lá e corta a cabeça dele. Então, não é uma história muito famosa, talvez, mas as mulheres têm uma ligação especial com a história de Hanukkah. O nome desse Agmon, que é chamado desse tipo de imperador, o nome era Holofernes, alguma coisa assim, nome grego, e ela era Yehudit, filha do Yohanan. Então, só o fato de ela ter feito isso já, você voltar com a cabeça do Sinuar na mão, isso já dá um susto aí nas pessoas, então já enfraquece o inimigo como um todo. Então, durante a primeira meia hora, que é o momento obrigatório, mínimo, que as velas têm que estar acesas, as mulheres não devem fazer trabalho nesse momento. Aliás, é um momento que a família deve estar reunida em volta da vela de Hanukkah e contar sobre os milagres de Hanukkah. E, obviamente, comer os látkes, etc. Mas essa meia hora você deve ficar ao lado da sua menorá. E como a mulher não pode, então, trabalhar, ela não tem a obrigação, se já tem uma pessoa olhando as velas, ela não tem a obrigação de ficar lá ao lado, mas com certeza é aconselhável ficar todo mundo junto ao lado para poder acender, para poder comemorar esse momento. O que significa fazer trabalho? São coisas muito específicas. Porque trabalho aqui que a gente está falando não são os trabalhos proibidos no Shabat. Está proibida, por exemplo, de acender a luz, atender o telefone, apesar que vai distrair. Os trabalhos são aqueles que são proibidos em Chol HaMoed. Chol HaMoed, por exemplo, você não pode lavar roupa. Chol HaMoed, você não pode costurar. Então, são trabalhos muito pontuais e específicos. Mas, então, apesar de que improvável que a mulher vai fazer esse tipo de trabalho bem nessa hora, primeiro saber a regra, e número 2, aproveitar esse momento, não é uma regra, mas aproveitar o momento para reunir a família, obviamente, importante em volta das velas de Hanukkah. Tem uma frase que diz que a gente tem que escutar o que as velas estão contando para a gente. Elas transmitem para a gente muitas lições. Dúvidas? Vamos concluir falando do Shamash. Shamash é aquela vela piloto. Para que existe essa vela? No Shabat, por exemplo, não tem uma vela piloto. Você vai dizer para poder acender as outras. É verdade. Mas tem uma função mais importante ainda do Shamash. No texto que a gente pronuncia depois de acender, a gente fala Ve'en lanu reshut leishtamesh bahen. É uma regra muito importante. As velas de Hanukkah, você não pode ter usufruto, proveito das velas de Hanukkah. Hoje, para a gente, isso a gente nem pensa. A vela está lá, estamos com a luz elétrica acesa, a vela não significa nada. Mas, onde não se tinha luz elétrica, então a pessoa podia dizer, bom, já que estamos gastando tanto dinheiro e custava caro para você comprar uma velinha, então, pronto, hoje à noite não precisa acender vela na sala. Já temos as velas aqui da Hanukkah. Você pode ter proveito delas. Então, para isso, você tem a vela piloto. Ela está lá para garantir que se você for usufruir de alguma luz, que seja dela. Esses são os dois motivos. Hoje, o que eventualmente poderia acontecer, que você está com um livro e você vai lá perto das velas e com o brilho das velas você vai poder enxergar melhor. Então, isso não se deve fazer ao lado das velas, mas tem o shamash para garantir, se é que você acabou usando, o shamash está lá para que não seja que você usou das outras, você tem lá o shamash independentemente. Certo? Tanto é que tem alguns costumes que eles têm o shamash e eles nem usam ele como piloto.
Porque os faradim, por exemplo, muitos eles usam a vela piloto também de azeite. Eu uso ela de cera, de abelha. Então dá para eu acender as outras. Mas se ela é de azeite, é difícil com uma vela de azeite eu acender as outras. Então acende com fósforo. Mas ela está lá, então não é piloto apenas, ela está lá para garantir que você não vai tirar usufruto das velas de Hanukkah. Ou seja, elas estão aqui unicamente para a mitzvah. Se você pega a mitzvah e transforma, deixa eu elaborar mais, tem uma coisa curiosa. E do Shabat? As velas do Shabat você pode tirar proveito? Não? O que você acha? Que justamente transmite paz, porque ninguém vai Tropeçar em cima do outro. Exatamente. Perfeito. Todo o motivo que você acende as velas de Shabat é para não ficar escuro na casa. Essa é a origem da vela do Shabat. Shabat Shalom, a paz, é para as pessoas não tropeçarem um em cima do outro. Vai dizer, bom, durante a semana você é muquirana, não gastava a vela. O pessoal ficava no escuro. Tá bom, ficou escuro, vamos dormir. Shabat não. Shabat você vai ficar lá, você vai aproveitar, vai poder comer com calma, ter tranquilidade. Todo o objetivo da vela de Shabat é usufruir dela. Então não tem problema usufruir dela. Aqui, o motivo é lembrar do milagre. E ela está lá só para lembrar do milagre. Se você usufruir dela, você está perdendo do objetivo, você vai esquecer qual que é o objetivo principal. Então, as duas são velas, mas são velas completamente diferentes. A única coisa é que no Shabat existe uma restrição, algumas restrições de como você vai aproveitar essa vela, porque às vezes você chegar perto demais, você vai acabar mexendo no pavio da vela. Então, antigamente eles tinham como se fosse um potinho, sabe aquela lâmpada do gênio? Do Aladim? Boa. Serve para alguma coisa, para poder entender as velas do Shabat. Então, na pontinha dela, você coloca um pavio. E aí o pavio ele vai chupando do azeite. Só que às vezes está acabando a vela, então você mexe, você levanta um pouquinho, inclina um pouquinho, ou aquele utensílio, aí o azeite vai chegar de novo no pavio, vai durar mais um pouquinho. Isso é proibido no Shabat, e os sábios também têm a suspeita que você é capaz de estar acabando a vela, você vai mexer na vela no Shabat e acender, uma proibição bíblica, assim por diante, ou reforçar o fogo, assim por diante, é proibido. Então, mesmo que hoje a gente não tenha exatamente essa forma, mas você pode acabar mexendo e a regra é a mesma. Então, ficar ao lado de uma vela para ler uma coisinha pequena, então é proibido. Mas, no geral, a gente não acaba não fazendo isso. No geral, você ter ela lá na casa, acesa, e mesmo que apagou a luz, por exemplo, o timer desligou, teve um apagão, acabou a luz, não, a gente não pode ficar na sala porque tem a vela de Shabbat, não pode aproveitar? Não, pode ficar lá, não tem problema nenhum. É justamente por isso que estão as velas do Shabbat. Então, são duas velas completamente diferentes. Você já respondeu, mas eu tenho esse costume, a gente tem costume em casa assim, não deixar a vela de Shabbat na escuridão total, só a vela iluminando, quer dizer, sempre liga uma luz junto. E fica acesa, direto. Deixa a luz acesa e não, a vela também, fica aquela coisa de não deixar só a vela. Não tem, nesse caso não tem porquê. Não tem porquê. Aproveitar e falar sobre duas situações. Avdalá, que a gente acende a vela, e Bidikat Hametz, que também você usa uma vela. E muita gente, na Avdalá tem gente que apaga a luz, para poder realmente ver o brilho da vela. Então isso depende do costume, mas você cumpre a mitzvah só olhando para o fogo. Você está usufruindo do fato que tem o fogo. Melhor ainda, você chegar perto, tem aqueles que têm o costume de olhar os dedos, etc., a luz da vela, mas a vela está lá, foi acesa, você está usufruindo do fogo, a gente agradece a Deus. Você não precisa chegar perto da lua para poder fazer a brachá da lua, tá certo? Estamos aqui na Terra. Então, essa é uma situação. E a outra é no Bdikat Hametz. Tem pessoas que apagam a luz para poder usar a vela para poder enxergar. Qual que é o motivo da vela? O motivo, antigamente não tinha lâmpada elétrica, então você usava a vela. Com a vela você vai poder olhar nos cantinhos, nos buraquinhos, você consegue chegar perto. Agora, o objetivo é você encontrar o Hametz. Você vai encontrar mais Hametz com a luz acesa ou com a luz apagada? Com a luz acesa. Tem gente que apaga a luz, mas a orientação de muitos, pelo menos, então não estou aqui para entrar no meio dessa discussão, ou tipo de costume diferente, mas de maneira geral, deixa a luz acesa. Tem um cantinho, tem um buraquinho, aí você usa a vela. Você vai usando a vela onde você vai, você usa a vela, mas para você poder ver esse cantinho melhor, que às vezes nem com a luz elétrica, se não está com foco lá, você vai conseguir enxergar melhor. Seria mais para chamar a atenção das crianças, né? Tipo, assim, apagar a luz para ficar uma coisa mais divertida. Eu adoro, porque aí vira um caça-tesouro.
Caça-tesouro muito legal. Você esconde 10 pedacinhos, quem achar ganha prêmio, e depois, em geral, o pessoal sai para comer pizza fora de casa, porque já tá tudo para Pesach, e ninguém quer começar o Pesach um dia antes. Então, é o caça-tesouro. O problema disso, que todo ano eu volto e falo, que não é um caça-tesouro. Realmente você tem que procurar hametz perdido. Você tem lá os 10 pedacinhos para garantir, se você não encontrou, tem várias explicações. Mas o objetivo é você abrir os armários e realmente ver e verificar que não tenha nada de hametz. Então, as pessoas às vezes focam só em achar os 10 pedacinhos e esquecem de fazer a mitzvah, que é uma mitzvah que você fez brachá, e procurar realmente todo o hametz que possa ter sido esquecido. Ok? Hanukkah Sameach.